Fala pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo para mais uma live com vocês. E hoje nós vamos falar sobre luthieria, sobre empreendedorismo nessa área. E hoje tem um convidado muito especial, Júnior Garcias, cara que fez meu contrabaixo aqui. Então daqui a pouquinho ele vai entrar aqui com a gente para a gente falar sobre luthieria, ele falar um pouquinho dos instrumentos dele, que é um instrumento maravilhoso. Então, o Júnior vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho. Já vou chamar ele aqui, inclusive. E vamos embora. Vamos falar de baixo, vamos falar de luthieria e falar desses instrumentos da Garcias que tá um espetáculo, viu? Tem muita gente usando, muita gente legal. Vou chamar ele aqui, o pessoal vai entrando aí. Alô, 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 alô. O Altieri, é legal, né, cara? Os instrumentos da Garcias estão espetaculares. Cara, tá pra brincadeira não, viu? Vou esperar ele entrar aqui. Instrumentos muito bem construídos, até os instrumentos de entrada deles estão bacanas demais. Muita gente usando, muito baixista usando aí. Timbre muito bom. Meu amigo tá chegando. Vou falar para vocês, instrumento nacional é bom, gente. Tem muita coisa boa aí, ó. E a Garcia está aí para mostrar isso pra gente. Instrumento aí de procedência, muita qualidade. E a gente tem que valorizar os nossos, né? Não que não tenha instrumentos bons aí, americanos, enfim, a gente sabe que tem muitos, né? Mas nossos nacionais aí tão bons. Olha ele aí, cara. Fala comigo, meu brabo. Como é que você tá? Você tá bom, mano? Bom demais. Deixa eu acertar aqui. Vamos lá. Bom demais. Sotaque bom, hein? Cara, mineiro, né? Você já viu, né? Mineiro. É, massa demais, cara. E aí, você tá bem? Cara, poxa, não tem como tá melhor, né? Agora, melhor ainda falando com você aí, poxa. Muito Pô, bacana. que isso, cara. Que isso, tamo junto aí. Ô Júnior, cara, chamei você para esse bate-papo para a gente falar um pouquinho sobre luthieria, falar sobre o seu trabalho aí, que é, cara, eu sou suspeito, né? Tá aqui do meu lado, aqui, ó, meu filho. Opa! Que bacana, cara. E assim, ô Júnior, eu gostaria de que você se apresentasse para a galera aí e falasse do seu trabalho, fala aí como que surgiu a Garcias, a ideia da Garcias, como que é esse lance pra gente aí. Então, meu nome é Júnior Garcia, sou proprietário da Garcias. A empresa, o nome da empresa, ela veio através do meu pai, né? Na verdade, não foi algo assim como acontece com a maioria, que o pessoal toca bem e tal, aí começa a mexer. Não, o meu caso é familiar. Meu pai era construtor de violões clássico, Olha, piano, meu pai praticamente faz um piano. Então, e aí foi manutenção. Meu pai fabricou muitos contrabaixos, muitos instrumentos. Então, eu costumo dizer que eu nasci dentro da luthieria, né? Tem histórias assim, eu com 5 anos de idade, eu saí numa revista, assim, num jornal. Eu já ficava dentro da empresa, já mexia, fazia algumas coisas. Então, assim, o tempo nosso de trabalhar nessa área é muito grande, né? Eu tenho 40 anos, tô meio acabado assim, porque é muito trampo, mas eu tenho 40 anos e todo esse tempo na luthieria, fabricando. pô, Você até iniciou com os violões, e logo após a gente já migrou contrabaixo, guitarra, e o baixo explodiu, graças a Deus. O baixo tem sido algo que foi assim espetacular na nossa vida. Se eu explicar aqui o que tem acontecido, a gente vai ficar a noite toda aqui. ô Júnior, hoje a Garcias ela tá trabalhando só com contrabaixo, ou com contrabaixo só não, né? Então, rapaz, a gente faz o contrabaixo muito baixo. Por exemplo, ano passado foram mais de 300 contrabaixos enviados. Exatamente, a gente fez o cálculo 302.
Então, assim, foi muito instrumento. Mas nesses instrumentos aí, teve muita guitarra. Na verdade, eu sou guitarrista, eu não sou baixista. Olha aí. Eu toco guitarra, né? Então, foram desses 300 aí, digamos aí que foram feitas 40 guitarras. Violões, eu faço violão sólido também. Também foi feito muito. E o violão acústico, eu estava fazendo 2 por ano. Só pegava 2 encomendas por ano. Aí, acabou que agora eu estou peguei 1 por ano. E agora só pode pegar violão agora em 2026, porque a agenda já está fechada. Mas o contrabaixo, ele vem seguindo. O contrabaixo segue a linha. A gente está com muitos projetos, muita coisa saindo. Inclusive, chegou aí agora aí, o Júlio César. Tem projeto novo para ele esse ano. Tá? Olha aí. Entendeu? Então, assim, a gente está sempre inovando com muita coisa. Na verdade, eu costumo dizer que o nosso 2024 não começou ainda não. Os projetos de 2024 vão começar a sair a partir desse mês agora. São alguns contrabaixos novos. Uma linha que chama Master, que é uma linha de altíssimo nível, assim, com peças fora, assim, coisa muito bacana mesmo, assim. Então, a gente tem essa vertente do baixo, mas a gente fabrica também. Lembrando que a gente vai lançar uma linha de guitarra, né? Pô, que legal, cara. Porque, na verdade, eu não divulgo guitarra e nem os violões. Eu não divulgo, porque senão vai juntar e eu não vou dar conta. Então, a gente está preparando a empresa, está fazendo os treinamentos para a gente fazer toda essa sequência aí e atender todo esse público aí, que é muito grande. O público de guitarra, o público de violão e o contrabaixo, que já, graças a Deus, está aí conhecido. Cara, eu percebo o seguinte, quando eu adquiri o baixo com você, é um instrumento de entrada da marca e tudo mais, mas já tem uma qualidade impecável, né, cara? Cada detalhe, cada coisa, você vê que está tudo muito bem construído, eu abri ele, tudo muito bem soldado, muito bem organizado. Então, assim, cara, conta pra gente um pouquinho desse processo. Né? Eu lembro que eu mandava mensagem para você, pô, embaixo, sei o quê, mas, cara, tem a questão do tempo, a madeira, aquela coisa toda. Então, eu percebi essa preocupação com os instrumentos e isso é algo que, no final, o resultado é muito bom, né, cara? É muito bom. Olha, nosso caso aqui, o que acontece? O pessoal até fala assim, qual que é o seu instrumento de entrada? Eu costumo dizer que eu praticamente não tenho um instrumento de entrada. Por quê? O que eu penso, na verdade? Se eu faço um instrumento que eu não entregue som, não, esse aqui ele é mais barato porque o som é ruim. Eu não tenho coragem de fazer isso. Que eu acho uma das coisas que tem que ser mais fiel, assim, a fidelidade está na timbragem, na afinação e na tocabilidade. Então, os instrumentos, às vezes, são mais em conta, não são nem porque eles são, digamos, de inferiores, entrada. não é isso? Não. No entanto, a mesma eletrônica que eu uso no meu baixo, que custa 4 mil, é a mesma que eu uso no meu contrabaixo, que custa 8 mil no meu Jazz Bass. Entendeu? E tem um diferencial aí. Esses dias eu estava conversando com alguns amigos meus de fora e tal, e eles perguntando sobre madeira. Eu falo, olha, o que acontece? O meu contrabaixo, ele tem ativo e passivo. Você pode observar que seu baixo aí tem uma chave de ativo e passivo. Sim. Por quê? Eu me preocupo muito com madeira, muito com timbre. Então, se o instrumento ele tem no passivo, ele tem que ter um som bom. Não falo nem de volume, eu falo de timbragem. Timbragem. Você chegou num show, você chegou num evento, cara, tá um amplificador monstruoso, uma qualidade top. Eu costumo falar com meus clientes, joga no passivo. Você tá entendendo? Porque você vai estar usando todo aquele som, aquela timbragem e tirando o timbre do amplificador. Às vezes o cara tá com um amplificador muito bacana lá, com 8 de 10, aquele amplificador valvulado. Eu costumo dizer, cara, desliga o pré, usa o baixo passivo, ele vai te dar um resultado maravilhoso. Então, cara, assim... Eu vou te falar, eu quando peguei ele, comecei a fazer uns testes, uma coisa toda, e eu sou muito adepto ao baixo passivo. Porque a gente consegue, sim, quando o instrumento é bom, a gente consegue tirar o timbre realmente ali no dedo, aquela coisa toda, né?
e, cara, esse baixo me surpreendeu muito o passivo dele, porque eu falei, caraca, cara, tá tudo aqui, as frequências estão todas equilibradas, assim, e eu falei, olha que coisa interessante, bicho. É surreal, cara, um negócio surreal mesmo. Isso é um conjunto de coisas, né? Eu costumo dizer o seguinte, entra madeira, aí teve uma discussão lá sobre som de madeira, aí eu cheguei e falei, galera, deixa eu falar com vocês, madeira não tem som. Aí o pessoal, pô, madeira não tem som. Não, madeira não tem som. A madeira filtra um som que você vai produzir. Entendeu? Então, o pessoal fala assim, mas qual madeira que é melhor? Eu costumo dizer assim, depende da situação que está a madeira. Eu posso usar um ash poderosíssimo. Eu posso usar um ash poderosíssimo, bonito, mas se ele não estiver bem seco, se ele não estiver na melhor forma dele, eu não vou ter um resultado satisfatório. Entendeu? E se eu tenho um ash que ele não está bem seco, que ele não está bem selecionado, e eu tenho um marupá, vamos usar um marupá, e ele está bem seco, ele está bem selecionado, eu vou de marupá e não vou de ash. Isso influencia diretamente no som do instrumento. Eu tenho um videozinho aqui no Instagram que mostra eu selecionando a madeira. Eu fazendo e tal, tal. Já aconteceu, o pessoal que trabalha comigo, às vezes está cortando a madeira e eu falar, pode parar, essa aí não vai servir e tal, porque eu sei que ela não vai filtrar, ela vai dar um som oco, ou às vezes não vai ter um grave, vai ter um brilho. Então, o mais importante, assim, que eu acho no instrumento é a seleção de madeira. Porque aí você pode dar a cara a bater e colocar um passivo. Pronto, é o som ali. Aí vem o pré. Eu trabalho com um pré muito bacana, eu trabalho com o Hurricane da Belmonte. Pouca gente sabe, mas o Hurricane, ele é baseado no make pop da Fodera. O cara fez uma cópia, mexeu e consegue tirar. E ele me dá uma liberdade de poder trabalhar com o pré. Então eu consigo, assim, tirar um resultado fantástico. Esse baixo seu, por exemplo, é um signature do Thiago Moraes, que é o baixista do Luan. Cara, o Thiago rodou o Brasil todo, fora, com o baixo, e tocando pra valer mesmo. Show pesado, gravações de DVD, inclusive eu fui no Mineirão, ele tocando com baixo, o som. E é o mesmo instrumento. Eu costumo dizer que aí o instrumento do cliente ainda costuma ser melhor, porque a gente faz o signature e o artista, ele passa as informações. Ele fala, olha, cara, dá um grau nisso aqui, ou melhor isso aqui. Essa semana eu tive um assunto bem assim, bem longo, com o Cláudio Rosa. É um baixista espetacular também. E ele deu um feedback altíssimo do instrumento. Cara, muito bom isso e tal, isso aqui faz assim e tal. Então, isso é massa. E os feedback, igual você sempre tá aí tocando, falando, isso para mim é muito importante para a gente conseguir chegar no instrumento e estar atendendo todo esse público aí. Pô, que legal, Júnior. Cara, você tá falando aí, eu tô viajando aqui, porque assim, realmente tudo vai de acordo com o que você está falando. O instrumento realmente responde, o instrumento... E eu, cara, eu tava até, antes de você entrar aqui, eu estava falando, e aí até vou puxar um gancho para isso, falando sobre as marcas brasileiras, né, cara? Sim, sim. E, cara, o Brasil, na minha opinião, não tá perdendo em nada, cara, para os gringos aí. Porque, por exemplo, você pega um Garcias desse, cara, poxa, assim, é um instrumento que eu tenho, e assim, tenho outros aqui. Eu tenho um Condor aqui, mas que eu mandei trocar o pré, 6 cordas, que eu acho muito legal, um Condor das antigas. Sim. E aí eu tenho um Ibanez 1986, japonês aqui. Já é um baixo também super legal. Mas você coloca os três, claro, cada um tem um timbre, tem uma questão. Mas você coloca assim, cara, os três dá para trabalhar tanto o japonês quanto os dois brasileiros aqui, numa boa, nacionais, né? E o que você vê, cara, do mercado da luthieria no Brasil? Assim, o que você acha, que você que está aí nesse ramo já tem um tempo, o que mudou, o que a galera está se preocupando, a gente pode se basear aí na Garcias? Cara, na verdade, eu até costumo dizer, o pessoal que vê algumas caixinhas de pergunta minha lá, assim, eu sou apaixonado pela luthieria brasileira. Eu costumo dizer que eu não tenho concorrentes, eu falo que eu tenho parceiros de trabalho. Não vai achar me vendo falando mal de companheiro, de baixo X, de baixo A, não me vê. Às vezes algumas pessoas me ligam e falam, pô, comprei um instrumento, aconteceu isso. E fala, olha, entre em contato com o luthier, troca uma ideia, que isso aí que você fala, às vezes é um crescimento a mais pro cara. E vamos fortalecer o comércio nacional. Na verdade, a luthieria nacional,
eu costumo dizer que realmente os artistas mesmo estão aqui. Os artistas mesmo estão aqui. Por quê? Trabalha muitas das vezes sem muita condição, trabalha às vezes sem achar ferramentas adequadas, trabalha às vezes sem achar material, peças, hardware, e muitas das vezes até mesmo madeira. É uma coisa que as pessoas às vezes não pensam, eu gosto de um baixo de maple, tá, bacana. Só que existe muito maple que são de instrumento chinês. E os outros maple? Na verdade, muitos gringos, maple e tal, são realmente também madeiras de demolição lá. Você tá entendendo? Teve uma vez que eu comprei uma madeira, ela era uma madeira de uma adega canadense, acho que é americana, isso é americana, parece. Era uma adega muito grande, então tinha uma madeira lá, o cara cortou e me vendeu ela. Eu fiz alguns instrumentos, era absurda a qualidade, mas estava muito seca, entendeu? Então, assim, o nosso luthier aqui, cara, assim, a gente trabalha muitas das vezes com dificuldade, passando por algumas coisas, e o resultado que a gente consegue, mesmo com todas essas diversidades, é maravilhoso. Eu tenho visto cada instrumento bacana. Posso citar vários luthiers aí, que os caras estão fazendo trabalhos fantásticos. Eu costumo dizer que tem espaço para todo mundo, sabe? Tem espaço para todo mundo. O cara às vezes entra aqui, chama na Garcia, não gosto, mas vai no outro, atende melhor, depois ele vende aquele outro, compra um outro, e o cara tá viajando entre essas marcas aí. Então, cada instrumento, um melhor do que o outro. Assim, como eu falo, pessoal, eu sou fã da luthieria nacional e eu creio que com a internet, com as facilidades, a gente vai dar muito trabalho para gringo aí, você pode ter certeza. A gente vai dar trabalho, a galera vai chegar junto aí. Ô, Júnior, teve umas perguntas aqui, teve uma pessoa que perguntou aqui qual é o melhor baixo, passivo ou ativo. Acho que isso vai depender da pessoa também, né, cara? Uhum. Do que vai... Qual é o timbre, vai depender daí do que ele ouve, né, do que ele escuta, vai depender do dedo dele, né, dos sons que ele já tem no ouvido, né? Isso aí é muito relativo. Deixa eu ver uma outra aqui. Ó, tem um pessoal cobrando baixo aqui. Cadê meu baixo, Júnior? O Jackson Torres. Deve estar chegando. Com certeza. Os melhores e mais criativos, madeira do Brasil é a melhor do mundo. O Alexandre falou aqui. Inclusive, o nosso jacarandá nacional brasileiro, o jacarandá nosso aí, tem em alguns baixos, tem alguns violões americanos que usam, o Martin usa, assim, que é uma coisa absurda. O violão é um dos mais caros. Ele é feito com o nosso jacarandá aí, entendeu? O rapaz perguntando se o baixo jazz bass é bomba slap. Cara, desconheço o melhor. Jazz bass é top. Cara, muito legal. Tanto ativo como passivo. Agora, a jogada do passivo aí, a corda tem que estar bacana, né? Eu costumo bater muito na tecla. Às vezes a pessoa liga pra mim e fala, cara, eu preciso trocar o captador do meu baixo, eu quero trocar o pré. Aí eu falo, pô, manda pra gente aqui. Baixo até de outra marca. Aí quando chega, a gente vai olhar, a corda tá daquele naipe. Eu falo, rapaz, vou trocar a corda. É já, mais simples do que você pensa. Cara, já melhora muito a corda, dá um aumento aqui. Entendeu? Então, assim, tem que entender o que o instrumento dá de melhor. Agora, a questão sobre a pergunta lá do ativo e passivo, existe uma questão de escolha, igual você falou, de timbre, sim, que manda muito essa questão do ativo e passivo. E tem o tipo de som que você vai tocar também. O cara não tem como o cara tocar um slap mais antigo, mais vintage, com baixo ativo, estralando de agudos, médio. Ele vai ficar situado, né? Não tem jeito. Então, assim, isso tem muito a ver com o que você está ouvindo. Se você bateu a charada de primeiro, que o cara está ouvindo, que o cara está tocando, e da mão também. Localização ali entre os captadores, onde é que a mão chega, onde é que pega, é absurdo. Até a galera do samba e do pagode aí, às vezes o pessoal entra em contato, poxa, mas aquele tapão lá na cisão que o prateado dá, que o Boris dá, como é que funciona? Aquilo ali eu fui ver de perto. Eu sou muito grato a esse pessoal aí, né?
Eu fui lá para ver como que funciona e tudo ali. É o lugar, é a forma que bate o instrumento, corda, regulagem, altura de captador. Por isso, é uma das coisas que me ajudou muito a gente pegar uma referência aí no samba e no pagode, é justamente a gente prestar atenção nesses detalhezinhos e conseguir reproduzir isso aí. Legal, cara. Ó, uma outra pergunta aqui. Qual é o captador que estrala mais? Cerâmica, alnico ou ativo? Cara, é outra pergunta, assim, que ela, pra gente responder isso aí, acaba sendo muito vaga. Eu posso dar uma resposta e atrapalhar o cara todo. Se eu pegar lá um captador de alnico, olha pra você ver, e localizar ele no lugar errado, e ele ser um humbuck, corda alta e o instrumento com a madeira não tão legal, vai ficar um som de nariz preso. Então, é um conjunto. Lógico que o captador single ele tem um pouco mais de brilho do que o humbuck. Eu vou precisar de abrir menos o brilho. Então, por isso que os jazz bass para slap o pessoal gosta muito. Porque ele já tem um pico de agudo, ele já tem uma filtragem interessante ali. Mas, assim, eu particularmente gosto muito de alnico. Eu gosto muito de alnico. Eu acho o alnico, ele tem uma transparência melhor para você conseguir ter uma sensibilidade. Existe uma questão no instrumento que chama relação ganho-sensibilidade. Isso aí é uma coisa importantíssima. Porque você consegue medir essa relação do ganho com a sensibilidade. Eu tenho alguns clientes, não sei se com você eu falei isso. Fala, cara, um ótimo teste para o contrabaixo é você tocar ele no volume bem baixinho de noite. Não tem como você vai estudar, cara, que às vezes a esposa tá dormindo, você quer fazer um som, você põe ele bem baixinho. Ali você vai tocando. Você sente que as notas estão todas equilibradas, mesmo no volume baixo. Então ele dá qualidade no baixo. Quando ele dá essa qualidade aí, eu fui num estúdio uma vez muito top e eu vi o cara fazendo uma mix baixinha, ouvindo assim, ele abaixou bem o som, abaixou e falou comigo assim, o que você tá ouvindo? Aí eu falei assim, rapaz, tô ouvindo chimbal. Ele falou, então tá alto. Então assim, ele falou, cara, isso aí foi algo que eu ouvi e ele falou, cara, tá alto. Os baixos, os instrumentos, né? Isso, eu uso muitas dessas coisas. Então, a questão, às vezes, de você ter essa noção aí, de olhar esses detalhes, isso é muito importante, entendeu? Essa questão aí. Tem mais uma pergunta aqui, mas essa está na caixinha. Eu queria saber o tempo de durabilidade da madeira desses baixos. Fernando perguntou aí. Isso Outra pergunta. Mas perguntou na caixinha aqui, tá para mim só. Tem uma outra pergunta também. Tem. Porque diz que o captador que tem mais ataque é o cerâmico. Beleza. É uma outra coisa. O cerâmico, na verdade, ele dá mais sinal. Você consegue colocar mais sinal. Só que tem uma coisa. Eu vou falar algo aqui que o pessoal vai ficar de bobeira. Por exemplo, um TRB da Yamaha. Vou falar o nome, que não tem problema. É um captador que quando você tira, você vai medir, ele dá nem 5K. Mas e aí? Por que dá toda aquela pressão? Por conta do pré. Então, nem sempre ataque e volume está relacionado com precisão e com som. Porque o volume você põe no amplificador. Eu quero saber a relação de ganho e sensibilidade. Eu tenho captador cerâmico, mas eu sempre opto pelo alnico por conta da qualidade que eu consigo tirar no alnico. Entendeu? Não vou falar que cerâmica é ruim, que eu tenho captadores de cerâmica também que são absurdos. São absurdos. Eu gosto muito também. Sabe? Dá muito volume e tal. Mas a contenção do som na hora que você vai gravar, na hora que você vai fazer uma mix, na hora que você está no palco, você tem aquele equilíbrio, eu gosto de fazer isso com o alnico. E a gente trabalha com o alnico 8. A medição dos ímãs são em Gauss, entendeu? Então ali você consegue ali chegar em 1.800 a quase 2.000 Gauss no captador de alnico, no alnico 8. Aí tem uma outra relação que é a bobina, que é o fio, a resistência, é uma série de coisas. Na verdade, não tem como você prever um som apenas pelo captador. É um conjunto de coisas associado a potenciômetro, a pré, a baixo e a pata. E a mão no instrumento, que também define praticamente 70%. Eu costumo dizer a mão é 70% aí.
Com certeza, cara. Tem uma galera aí que pega, às vezes, um instrumento aí bem baratinho, vamos pensar em preço, Sim. né? Coisa, e tira em braço, né, cara? É. Ó, o Edmilson perguntou aí se você vende captador. Então, o que está acontecendo? Graças a Deus, eu não estou dando assim conta de produzir os captadores para venda. Não estou dando conta. Na verdade, a gente tem a nossa produção de captadores que a gente está atendendo o mercado interno nosso aqui, de produzir. E eu tenho várias marcas, várias pessoas querendo comprar o captador e eu não tenho, às vezes eu não estou tendo como, porque a gente na fábrica está com a galera em treinamento, está com o pessoal treinando, estudando, para a gente conseguir aumentar a produção. Também não posso exagerar para mim não perder a questão da qualidade, que para mim é trivial, sabe? Qualidade, eu não às vezes o baixo não tá pronto e não tá legal para ir, ele não vai xingar o Juninho, mas o baixo não vai ruim. Tem que ficar bom, né? Que foi o caso que aconteceu com o meu, né? Eu lembro que você falou assim, ó, Alan, a madeira não acendou, etc. A gente vai ter que fazer de novo. E outra coisa, eu costumo, na hora que vai mandar o instrumento, vou mandar o instrumento, eu já procuro saber. Por exemplo, vou falar uma coisa rapidinho aqui. A região, vou dar um exemplo. Espírito Santo. Quando eu vou mandar um instrumento, por exemplo, para a região do Espírito Santo, mais litoral, que tem praia e tal, eu costumo usar uma blindagem eletrostática, tinta de prata e tal. Isso aí tem que ser reforçado. A solda, tem que ter todo um cuidado. Eu troco ideia e falo, olha, toma cuidado com oxidação. Com isso. É uma série de coisas. Então, assim, muitas das vezes você faz um instrumento igual. Hoje, a gente atende muita gente do Japão. O pessoal do Japão, assim, estão comprando. Por isso que até às vezes eu não estou tendo pronta entrega. O instrumento ficar pronto, o cara já quer que já manda. Bastante gente dos Estados Unidos. Então, eu costumo olhar. O lugar é muito frio. Aí eu já procuro entender o que vai fazer, como que a gente vai fazer tudo isso aí, para não chegar lá o instrumento tá com desempenado, alguma coisa. Antigamente chegava alguns instrumentos aqui no Brasil, você olhava as questões de estabilização da madeira, até ela chegar na estabilidade. Eu costumo dizer o seguinte, o instrumento, quando eu termino ele, que eu coloco a corda, ele tá meio bobo, ele não sabe que é um instrumento ainda, ele acha que é uma madeira. Eu brinco assim lá na fábrica. A gente termina o instrumento, põe corda, aí eu costumo falar assim, olha, avisa para ele que agora ele é um contrabaixo. Por quê? A madeira ela passa a receber pressão, recebe uma pressão violentíssima, ela tem que vibrar, ela vai se organizar alguns óleos internos que ainda não secaram. Então, assim, é um processo que ele tem que ser respeitado. Por exemplo, finalizei o instrumento hoje. A gente coloca a corda, eu deixo ele ligado e coloco a bateria e deixo ligado para ver o que vai acontecer. Ali tem equipamento eletrônico que pode ter vindo com problema. Ali pode ter alguma coisa, então ele fica no teste. E o pessoal, às vezes, precisa entender o seguinte, eu faço instrumento e normalmente, eu não te perguntei, né? Qual banda você tocava, o que você fazia. Normalmente, eu entendo que para todo mundo que eu vou fazer instrumento, o cara vai gravar um DVD. Eu já penso assim, que o cara vai estar lá no Maracanã, que tanto de gente, ele gravando um DVD. Então, a responsabilidade, ela é muito grande. Ela é muito grande. Eu levei esse baixo desse modelo aí, do Thiago Moraes, no DVD do Luan, tem uma foto no palco que o instrumento está em pé assim, e eu falei, poxa, o show vai começar daqui a pouco. E o baixo estava lá. Mas se o baixo não funciona, é um negócio complicado. Então tem que ser testes e mais testes. O instrumento balança, pula, faz todos os testes, faz tudo que é preciso fazer para não ter nenhum tipo de problema. Pô, bom demais, cara. Ó, o Brian Coimbra perguntou aí, falou assim, dê algumas dicas para quem está começando no ramo, no caso no ramo da loteria, acredito eu. Sim, olha, isso é uma pergunta que a galera costuma me mandar assim, alguns companheiros de trabalho, os caras me chamam e eu troco ideia. Não tem muito tempo, mas é uma linha que eu posso trocar. Cara, o que eu faço? Fala, olha, eu vou te falar uma coisa. Uma das primeiras coisas é ouvir. Ouvir quem? Ouvir quem está na estrada.
É isso aí. Uma das coisas mais importantes é você entender que a gente tem que atender o cliente. Tem que atender, tem que atender, tem que ver o que, que o cara precisa. Hoje, o meu Jazz Bass, ele não chia. Você já observou que ele não chia? Não tem ruído. Mas aí, eu sempre mexi com muito Fender. E eu sou apaixonado por Fender. Sou apaixonado por Fender. Só que o Fender, pelo menos os mais antigos, que eu gosto mais, década de 70, eles têm um chiadinho, eles têm um hammer, né? E aí, alguns produtores, assim, falavam, cara, e eu fazia o baixo baseado mesmo, assim, tal. O cara falava, cara, seu baixo tá chiando um pouquinho. E eu falava, cara, é porque é single, chia mesmo. O Fender também chia. Aí algumas pessoas falavam comigo, pô, cara, mas você tem que fazer algo que ninguém faz. Faz um Jazz Bass que não vai chiar e tem o som limpo. E aí a gente foi para a bancada, foi produzir, foi trabalhar, pedir informações para conseguir fazer um captador que não chia. Então, o que eu falo com quem está começando? Seriedade, transparência, tentar realmente entender o músico, tentar entender mesmo, saber o que acontece. E parceria, tá? A parceria com os músicos, a parceria nem sempre, gente, às vezes é dar um instrumento pro cara, não é. Às vezes a parceria é você conversar e estamos falando, não chia nada mesmo. Não chia não, cara. É bom mesmo. Então, assim, a questão, muitas das vezes, da parceria é isso aí. Você está na sua região ali, faz parceria com os músicos bons, oferece um bom trabalho, estuda, corre atrás, se entrega mesmo. Eu costumo dizer que os 3 pilares para a gente crescer e fazer sucesso, os 3 pilares é o foco, a disciplina e um dos mais importantes que eu acho que é a perseverança. Perseverança. Com certeza. Vai ter dia que você vai chorar, vai ter dia que o instrumento vai ficar pronto e você vai falar assim, cara, não tá bom. E aí é hora de chamar o cliente e falar, mano, não ficou bom, eu preciso de um prazo. Mas faz bem feito, sabe? Faz bem feito. E no final dá tudo certo. Trabalho, disciplina, foco, perseverança e Jesus é sem erro. Claro, cara, vou perguntar aqui, que produto me indica para limpeza do corpo e cordas? Boa. Boa. Ó, eu vou começar pelo Fosco, que é seu baixo aí. Beleza, instrumento brilhante. Beleza, instrumento brilhante, o pessoal às vezes tem uma cerinha própria, tem alguma coisa e tal. Bacana. E o Fosco? O Fosco é mais fácil ainda. Fosco é uma flanela, lavar ela com detergente neutro, lavar mesmo. E deixar ela semi-úmida. Ela quase seca com detergente neutro. Você vai passar no corpo, no Fosco, né? Passa no corpo todinho, depois vem com um paninho e seca. E tá bacana. Na escala, vai fazer a mesma coisa, porque ela tem uma proteção, escala invernizada. Nas cordas, nada de flanela. Flanela é um dos piores veneno para corda. Um dos melhores pano para limpar a corda chama-se Perfect. É aquele paninho de cozinha. Aquele azulzinho, aquele vermelhinho, aquilo ali é perfeito para usar na corda. É mesmo, cara? É ótimo. Eu depois vou fazer um vídeo ensinando o pessoal a limpar a corda. Por exemplo, uma das coisas que limpa muito corda também é bambear a corda, deixar ela semi-bamba e eslepar bastante mesmo, que ela vai soltar algumas sujeiras que estão dentro do aspiral e a corda vai voltar com som novo. É muito bom também. Às vezes você chega num evento ou numa igreja que às vezes a corda está muito velha e tal, bambeia a corda, dá uns stretch nela com bastante força ali, ela bamba e afina de novo e depois me manda no direct o que aconteceu. A corda volta a 40% do som. Olha aí, não precisa ferver corda mais, gente. Volta muito. A questão de ferver corda, eu costumo falar que o pessoal pode ferver, gente. Mas não deixa de passar um óleozinho depois. Com perfeito. Entendeu? O problema é que o cara ferve a corda e só seca e coloca. Cara, é problema. Tem que passar um óleozinho de máquina. Pega no Perfect, passa na corda. E eu vou te falar uma coisa, tá? Gente, é muita gente que faz isso. Eu costumo conversar com algum pessoal, não vou falar quem é, para o cara não brigar comigo depois. Eu já fervi um monte já, cara. Muita música que
a gente ouve aí bacana, que marcou a época, o cara fala, mano, eu fiz a corda e gravei aquela música. Então, assim, funciona. Ô, Júnior, agora uma pergunta minha, cara, que eu sou meio receoso de usar isso, mas assim, galera daqui, da região, usa muito WD-40, cara. Então, cara, o WD-40, ele funciona bem. O problema do WD-40 é o excesso, entendeu? WD-40. Ele o quê? O problema é o excesso. O cara às vezes vai jogar ali, joga muito, espalha muito, ele entra dentro dos furinhos ali, dos furinhos da madeira, do escudo, e ele impregna, aí é ruim. Mas se você usa ele com cuidado, direitinho no paninho, joga nos hardware, joga ali na eletrônica um pouquinho, não tem problema. Isso aí. Outra coisa que acontece, chega muito na luthieria. No teu limpa contato, spray. O cara vai lá no potenciômetro, com muita quantidade, ele gera baixa temperatura e trinca a placa. Aí estraga o potenciômetro. Então, eu costumo dizer, muitas das coisas e o cheiro, né? Que fica aquele cheiro de óleo. É o excesso. Então, se você usa um pouquinho de WD-40, põe ali nos rádios e limpa, tira o excesso, cara, eu acho que não tem nada ruim. Escala de jacarandá, óleo de limão, entendeu? Aí o rapaz falando uma boa aí, ó, usar thinner é uma boa opção dentro da garrafa PET. O pessoal usa thinner, o pessoal usa etanol para limpar. Caraca! Funciona, mas lembra, o óleozinho tem que passar depois para tirar a oxidação. Olha aí. Cara, teve uma pergunta aqui, ó. Tô com umas cordas aqui. Não, teve um que perguntou um negócio que as placas do pré dos baixos antigos eram muito grandes e hoje pequenas. Tem diferença por a maior ter mais componente? Então, isso aí é uma pergunta bem bacana também. A questão, às vezes, das placas antigamente serem grandes era porque os componentes não eram SMD. Entendeu? Era componentes normal, resistor, capacitor, eram grandes. Que não são ruins também. Hoje, tem alguns resistores que têm uma porcentagem ali bem interessante. Só que hoje está rolando muito SMD. É tudo micro. Então, conseguiu diminuir a placa. Entendeu? Qual é a diferença do SMD para outra forma mais antiga? Seria a questão de manutenção. Às vezes estraga um resistor, um capacitor, dependendo da placa que chega para mim. Por exemplo, TRB, eu abro a placa e troco ali o capacitor, troco o resistor, é mais tranquilo. Troco os integrados, CI. Já os SMD costuma ser mais complicado para fazer essa troca. Às vezes não tem o valor, alguma coisa assim. Mas a questão de função é a mesma. A questão é que as coisas meio que melhoraram, veio tecnologia e veio o SMD. Então, tem placa que ela é bem grande e tem placa que ela é pequenininha e é a mesma função. A questão é que um componente é de um jeito e o outro componente é um componente integrado, um SMD, que vai ter a mesma relação, vai funcionar do mesmo jeito. Pô, que bacana, cara. Ô Júnior, o que eu ia te perguntar, cara? Putz, fugiu agora da cabeça. Fala um pouco, ó, o Neto falou aí, ó, fala um pouco sobre os jazz bass de entrada, diferença entre eles. Isso. O que rola? Os nossos jazz bass aí, digamos, de entrada, um dos mais em conta que eu tenho, ironicamente falando, é esse do Thiago Moraes, que tá num monte de DVD. E o baixo sai assim, absurdamente. Mas por quê? Qual que é a diferença básica? Igual esse seu aí. Olha, esse instrumento, eu tenho um escudo preto ou transparente. O outro é um escudo de madeira e fica um pouquinho mais caro. O outro é uma marcação em bloco, um pouquinho mais caro. O outro tem... Então, assim, costuma ser mais questão estética. Esse seu aí, ele possui chave de médio, ativo, volume, grave, médio e agudo. E ele tem o captador super single também. Tem um rapaz aí que perguntou uma pergunta aqui sobre super single. Esse captador... Não sei se você fez um vídeo um dia atrás aí que eu observei essa diferença. O pessoal pergunta, o captador é o Nico. O pessoal pergunta
sobre o super single e o single, se tem muita diferença. No meu caso aqui, que eu trabalho com esse projeto meu, os dois timbres são iguais. O que que muda? O que que muda? À medida que você vai abrindo mais, ele chega um pouco mais áspero. Ele chega com um ranger, entendeu? Eu fiz esse Verdade. projeto porque ele toca muito rápido, faz muita frase. E não sei se já aconteceu de você estar tocando, fazendo a marcação, você quer fazer uma frase, e aí se você não pôr muita força, ela não sai. Fica aquele negócio meio morto ali e tal. Nós que somos guitarristas, toca guitarra, você tem a distorção. Então ela joga lá em cima. Lá. E no baixo? No baixo o cara vai fazer um arranjo, o cara pisa no boost lá para chegar. O super single, quando você trabalha com o médio ali, 50%, 60%, que você pressiona com mais força, ele chega áspero. Ele chega com o som rangendo, não chega a distorcer, mas ele dá tipo um ampzinho a mais. Você tá entendendo como é que funciona? Sem perder a timbragem do single. Então, assim, eu tenho alguns clientes meus que falam, cara, às vezes eu tô tocando assim, eu vou lá embaixo, faço a frase, ela fica na cara, o que que é? Eu falei, cara, se você cortar o médio, isso aí não vai acontecer. Mas esse médio chega dessa parte, desse jeito. Entendeu? Esse JB mostrou, aí o pessoal perguntando, ele não é humbucker, ele é single, só que ele é super single. Ele tem um pouco mais de corpo, um pouco mais de resistência e tem, lógico, tem um macete ali na produção que a gente faz para conseguir chegar nesse resultado. Ele chega com o som cheio, tem brilho, tem médio, você observa que tem brilho, tem médio, tem um médio encorpado, mas não perde a referência de médio, não, de single, não. É som de jazz bass mesmo, assim, que coisa maravilhosa. E a gente tá uma parada massa aí. Esse captador, quando eu fiz, ele ia ser R$ 700 mais caro dos barcos. Falei, quer saber? Aí todos que o cliente pediu, eu vou colocar sem cobrar mais. Então, assim, por exemplo, seu baixo aí, era um captador normal. Já saiu com super single já. E ele já chegou, eu sou muito empolgado com a questão do som. Eu não acho justo eu fazer um instrumento e vender um instrumento. Ah, esse é mais em conta porque o som é mais ou menos. Não. Eu acho que o cara tem que pagar mais por luxo. Assim, eu quero uma tarraxa dourada? Não, vou pagar mais. Mas som não. Eu acho que o som é o básico que uma marca tem que entregar. É som e. Falando o Deus aí. Mas eu costumo falar com os clientes, eu falo assim, cara, não sei se com você eu falei, olha, testa o baixo com o outro lá, com o Deluxe lá, se perder, me fala aqui que eu vou arcar com isso aí. Porque eu tenho uma responsabilidade. Que resposta, cara. Mas é verdade, bicho. Ó, teve uma mensagem aqui que o cara mandou para mim, o Diego, no inbox aqui. Todos os baixos já saem com isolamento e blindagem? Sim, na verdade, o captador em si, ele não chia. Ele não chia. O captador separado, porque quando você pega um contrabaixo que ele tá chiando, costuma o captador já vir chiando, aí tem sobra do pré, e tem RF, que é o 120 Hz e chia, juntou tudo, vira uma miscelânea. Aí o cara tem que ficar. No meu caso, é feita uma blindagem pré-acabamento, que é uma pintura eletrostática, depois vai a pintura e no final vai uma tinta que a gente fabrica, é uma tinta eletrostática de finalização, costumo dizer, a base de tinta de prata, de alumínio e grafite. Então ela faz tudo isso aí, não tem ruído. Agora, mesmo se não tiver a blindagem, baixo no chia também não. Essa questão que eu coloco, essa blindagem, é justamente para não ter nenhum tipo de interferência externa. Rede faz isso. Alguns estúdios tops aí, não sei se muita gente sabe, mas alguns estúdios, eles têm uma energia separada para a luz e uma para o som. Não é junto no mesmo, na mesma fase ali. Por quê? Justamente ter essa interferência. Entendeu? Às vezes o cliente fala comigo, cara, na minha casa, às vezes o cliente dá muita manutenção. O pessoal envia baixo do Brasil inteiro para mim. Fodera, Ken Smith, Fender, chega muito baixo. A gente dá manutenção, reenvia e faz todo esse trabalho. Então, às vezes o cara chega para mim e fala comigo assim, cara, o baixo na minha casa chia, mas lá no estúdio não chia. No estúdio chia, mas no show não chia. Por quê? Isso é questão de rede. Aí sim, uma blindagem pode ajudar. E um cabo bom, lógico, também ajuda. Cabo
trivial também. Tem muita indústria nacional aí de cabo, tem o pessoal da Panther aí, que é um cabo maravilhoso, custo-benefício, o cara faz o cabo do jeito que você quer, então, assim, é Olanes, muito bacana. como é o nome? Panther, Panther. Panther, tá. pessoal muito bacana. Esse aí eu, Os cabos são... esse eu não vi ainda não. Depois você me manda lá no direct qualquer coisa. Postagem depois lá no Story, lá pra galera conhecer esse cabo aí. Bem legal. Como se diz, eu não tenho parceria nem nada, porque o cara realmente é bom no que ele faz. O cabo é legal. O cabo, eu costumo falar, cara, põe o cabo desse pessoal aqui, você vai ficar bem satisfeito. Lucas perguntou aí, e vocês falou agora há pouco, por que o Jazz Bass do Thiago tem um captador mais largo? Você fabrica com um captador na largura tradicional? Sim, na verdade, porque o captador dele é super single. Ele tem um corpo um pouco maior, mas é o mesmo timbre. Se o cliente quiser o single normal, tranquilo, também não chia. O som também é maravilhoso, né? E é a mesma coisa, não muda nada. A gente fabrica os dois. É porque o super single virou meio que uma febre, assim. O pessoal gostou muito do timbre, é muita versatilidade. Eu tenho, igual, no seu caso, você tem 3 baixos, né? E tal. Mas eu tenho cliente que tem um baixo só e o cara toca de tudo. Eu toco de tudo. Então, assim, o instrumento, quanto mais versátil ele puder ser pro músico, te ajuda demais. Às vezes, lógico que a gente às vezes quer vender mais de um baixo, né? Mas, cara, se você puder fazer um baixo, ele é versátil, o cara vai ter o baixo e vai tocar tudo com ele, isso é ótimo, maravilhoso. Cara, é um instrumento assim que, ó, igual o Beto falou que o Garcia pode ter a fama de baixo para pagode, mas eu garanto que dá pau para toda obra. Tem um Jazz Bass aqui que é perfeito para forró. Cara, é isso aí. Eu acho, ainda não tive a oportunidade de ver os outros baixos, o Pinto Prateado, aquela coisa, o Beethoven também tem um, né? Eu acho. E aí assim, mas cara, timbre tá todo ali, né? Cara? Tá chegando aí, tá. Fica na cara, eu gosto de trabalhar com timbre, como se diz, ele tem que chegar, ele tem que estar ali. Ele tem que estar ali, tem que estar pronto. O cara fala, como é que eu vou regular o baixo? Fala, cara, fleta o instrumento, que ele vai chegar pronto, chega pronto. Tem que chegar, né? Aí vai igual a gente falou no começo, né? Vai do bom gosto do baixista, né? Assim. Do músico, o que ele escuta. Porque assim, cara, eu tô super satisfeito com esse instrumento, tenho usado muito. Eu toco numa banda de forró aqui, inclusive, forró pé de serra. Então eu uso muito esse lance de às vezes o baixo preciso, sabe? Então eu uso o captador ali, deixando ele um pouco mais preciso, mas também tem o lance do médio. A gente toca um forró meio com uma pegada um pouco jazz, assim, sabe? Umas notas. Sim, assim. Então a gente tem hora que rola umas coisas aí. Você sentiu essa textura? Cara, Você sentiu a textura do super single? Ele ronca, né, cara? Ele dá uma roncada, assim, muito bacana. Ele chega muito essa legal, roncada. Isso é interessante. O Pastores... até mesmo sem a chavinha, né, cara? Sem a chavinha, sem você colocar a chavinha de médio ali. O Pastores, ele tinha esse som mais pressão, ele roncado, aquela coisa toda ali, mas era a mão. O homem é um ET, né? Era um ET. Vi e produzir algo que faz aquilo ali, mas era o cara, né? Ele fazia aquilo ali. E cabe a gente ouvir, estudar e tentar facilitar a vida do pessoal aí para chegar. E outra coisa, a gente do Brasil, eu vou te falar que você, o tanto de cara bom que eu fico assustado, tem hora assim. Eu recebo muito vídeo. Muito. Às vezes eu não consigo responder todo mundo, o pessoal procurando parceria, procurando um apoio e tal. E tem muita gente bom, gente, muito bom mesmo, assim. Gente. Eu vou te falar, só precisa de uma oportunidade mesmo para estourar. Ó, mais uma pergunta aqui. A gente está quase indo aqui. Qual o seu melhor jazz bass para um baixista que quer um bom peso, mas também um som instalado? Então, eu costumo dizer o seguinte, o cara tem um jazz bass, ele quer um jazz bass padrão nosso aí, que é um jazz bass que ele é ativo, passivo, chave de médio, tudo e tal. Ele vai se preocupar apenas com a estética. Pronto. Tirando isso aí, o meu baixo, que é o mais em conta, ele vai te atender nisso aí
perfeitamente. Se o cara me trocar uma ideia comigo e falar comigo assim, eu quero um pouco mais de pressão, eu quero um pouco mais de grave, simplesmente a gente vai regular o tripote interno ali, vai colocar um pouco mais de pressão e vai estar ali. Aí a gente dá algumas ideias, fala, olha, trabalha com uma corda novinha, um instrumento regulado, tenha um cuidado. Só que aí, se o cara quer um instrumento agora um pouco mais top, a gente vai fazer um investimento em madeira, mitope, traste de melhor qualidade, uma ponte melhor, uma tarraxa melhor. Ele vai pegar um baixo com peças de melhor qualidade melhor. Mas o som, a gente não rifa. O som, desde o nosso instrumento mais em conta até o mais top, eu mantenho o som. Uma outra pergunta, o cara fala assim, mas eu vi um rapaz tocando com baixo seu e ele tirou um médio emborrachado que eu achei lindo. Que baixo que é aquele? Eu falei, era o nosso instrumento. A diferença vai da regulagem que cada um tira. Você está entendendo? E o instrumento, ele tem essa condição de fornecer N timbres. Ele tem uma cadência que você pode, dentro daquilo ali, você vai tirar N timbres. Então, assim, eu não tenho um instrumento que tem uma regulagem, você fala assim, eu quero um grave, então, pega esse instrumento, eu quero um médio, pá. O Jazz Bass nosso, ele é completo. Agora, eu quero um Jazz Bass 24 traste, aí já é outra vertente. O Jazz Bass 24 traste já é um instrumento que tem uma extensão um pouco maior, é um instrumento que ele tem um molho diferente na timbragem dele, justamente. Aí, muitas vezes, a pessoa pergunta, mas 3 trastes só? 3 trastes só. Tá uma diferença. Muda tudo ali. Então, hoje eu tenho Jazz Bass. Eu tenho um Jazz Bass que sai... hoje a gente pegou algumas encomendas de fora. Ele é um Jazz Bass de R$ 7.500. Vamos falar preço aqui, que a gente não liga de negócio de preço em box, né? A gente fala na frente. É um baixo bacana. Ele tem ponte Gotô, ele tem tarraxa Gotô. Poxa, e o baixo de 7 mil e poucos reais, assim. Tarraxa, ponte Gotô. Então, assim, é um instrumento bacana. Entendeu? Vai atender gravação, DVD, para tocar em casa também. Eu acho que o cara, tô querendo aprender, eu quero comprar um instrumento barato. Cara, compra um instrumento bom, um instrumento bacana, já inicia bem. E a gente tem essa vertente de você pagar, não paga muito. Tem um cara que falou comigo, cara, mas 4 mil é muito. Eu falei, cara, é muito dinheiro, lógico que é. Pra gente conseguir 4 mil reais, a gente tem que trabalhar 90 dias aqui, para quebrar. E eu sei que é pesado também. Só que, com esse valor, hoje, para você achar um instrumento nessa linhagem, modéstia à parte, a gente não está aqui para... É difícil achar um instrumento nesse valor que entrega uma questão de ser feito à mão, o instrumento tem todo um cuidado, tem todo acompanhamento, é um instrumento que ele te entrega uma fidelidade de som e que você fala assim, entrei numa gig, nível nacional, você pode chegar sem medo, você pode chegar com o seu instrumento, chega no cara do som e fala, irmão, fleta para mim, deixa o mais alinhado possível, não precisa encher de muita coisa, fleta o seu instrumento e tira apenas as diferenças do ambiente. O som tá pronto, vai chegar, isso aí eu garanto mesmo. Ô Júnior, Porto, Comércio, excelente resposta, vou te procurar para fechar. Creio que manda para a América do Norte. Top. Hoje mesmo foram feitas 2 encomendas para os Estados Unidos, um cliente de Nova York e um outro da cidade lá, e não fica caro o frete. Dá para mandar tranquilamente. Japão, o pessoal estão gostando dos baixos. Que legal, cara. Poxa, não tem como não gostar, né, Júnior? Feito com carinho, feito com atenção, igual você falou, com foco, com boas escolhas e realmente focado no som, cara. Não tem como dar errado, né? Não, tem que ter som, cara, tem que ter som. Eu acho que a questão da gente estar trabalhando com a nossa eletrônica hoje, para mim... E você sabe quem foi o cara que me deu a ideia para mim trabalhar com a minha eletrônica? Pouca gente sabe. Foi o dono da Kenny Smith. Olha aí, cara, que legal. Por quê? Veja bem, eu costumo dizer o seguinte, nada contra quem não usa, e eu vou falar a minha parte agora por mim. Já aconteceu há muitos anos atrás, muitos anos, quando eu iniciei fazendo baixo. O cara pedia uma madeira caríssima, captador top, pré-top, tarraxa top, e eu montava o baixo e no final, usava todo o esquema, tudo, e o baixo não ficava bom. O baixo é leve? É muito leve. Muito leve. Então aí, o instrumento não dava som. De quem que era a culpa? Era minha. Por quê? Eu usei captador top, pré-top, o resultado não ficava legal.
E aí eu ficava trocando um captador e usava outro, até achar um captador que dava certo com aquela madeira. Mas com isso aí o cliente já tinha cansado. Então eu fui conversando com outras pessoas, e aí o próprio dono daqueles vídeos falou, rapaz, você tem que produzir isso eletrônico, você tem que ter controle do que você está fazendo. Você tem que ter controle. Eu termino um contrabaixo, vou na prateleira, pego o captador, coloco no baixo e vou testar. A gente já tem a referência de som. Cara, faltou médio, vai para bancada de novo. Faltou agudo, vai para bancada. Faltou Vai pra volume. bancada. Então eu consigo trabalhar algumas diferenças e acertar com eletrônica. Eu tenho contato, eu tenho o controle ali. Agora, e se eu não tiver? O que eu faço? Eu não tenho o que fazer. Então é isso Cara, que é a a questão gente da tem um gente estar falando tempinho com a aqui nossa que eu tô eletrônica. conversando. Eu vou... Uma coisa que me chamou muita atenção nesse baixo. Deixa eu ver como que vai ficar o som, se vai dar para ouvir, cara. Peraí, deixa eu só ligar aqui. Já que tá fazendo propaganda, vamos fazer uma propaganda legal. Peraí, onde eu ligo aqui? Sério. Se tiver pergunta aí, pode responder. Vai estar perguntando aqui para falar um pouco do captador do TRX. O captador do TRX, ele é baseado no captador do TRB mesmo. É um captador com baixa saída, porém um imã com bastante força. Um imã bem bacana e tem todo um projeto para a gente conseguir aquela clareza, aquele brilho. Lembrando que o nosso TRX, eu dei uma incrementada nos médios dele, né? Viu o Beethoven tocando samba lá no TRX lá, o outro baixo ele é bom para tocar, mas aquele médio mesmo, aquela batida no cisão, ele não pode comprimir, porque ele se assemelha muito com a batida do surdão. Isso eu aprendi lá no Rio, os caras falando, cara, esse tapa no si aqui, ele tem que soar como se fosse um surdo harmônico. Entendeu? Quando o cara dá aquela pancada no cisão ali, sabe? Aquele timbre ali. Então, e isso aí eu fui trabalhando, que eu não queria perder o timbre do TRB, não queria perder, mas eu queria incrementar isso aí. Entendeu? O cara incrementar isso aí. E a questão de leveza. Eu diminui muito no peso do instrumento para ficar um instrumento leve, mas sem perder a timbragem e todo o equilíbrio. E o mais importante que eu falo, que é a relação de ganho e sensibilidade. É você ter pressão no som, mas você também ter a sensibilidade. Não adianta ter volume, ter pressão e não ter sensibilidade. A sensibilidade que é o feeling da nota ali. Cara, uma coisa que me chamou muita atenção nesse baixo é a corda Si. Uhum. É um problema, né? Ela mantém ela equilibrada. Eu não sei como vocês estão ouvindo aí, mas, cara, é muito equilibrado. Tá passivo, tá? Tá passivo, aberto, tudo flat aqui. Bem-vindo. Aí, Fica bem encorpado, mesmo no passivo, né? o médiozão. Esse é o super, tá vendo? Oi? Quando você aperta mais para tocar, você sente que ele chega rosnando um pouquinho, tá vendo? Ixi, liga o ativo aqui, o negócio... É assim. E aqui tá com o médio acentuado, né? Eu uso mais ou menos ele assim, cara, ó. Nessa regulagem aqui, os captadores todos abertos, e aí o grave um pouquinho só, e o médio também, mas a chavinha tá ligada. Assim, cara, tô falando pro criador que o instrumento é bom. Pra galera toda aí. Que bacana, pô. Mesmo pelo áudio, assim, dá pra sentir a essência, né, do Jazz Bass. Cara, tem tudo aqui.
Eu acho. Já toquei em jazz bass e vou falar para você, cara, não perde nada, viu? Pô, cara, que bom. É difícil. Isso é bom. O feedback do cliente pra gente é muito importante. E o pessoal me fala, tá? O pessoal me liga. Eu tenho alguns clientes que mandam mensagem, às vezes não consigo ver não. Cara, eu toquei um PA assim, assim, e o som ficou assim, e o pessoal fala. E, cara, a gente fica muito feliz mesmo, assim, com esse feedback. E o pessoal tirando som, cara, cada som o pessoal tira. Hoje mesmo postei um vídeo aqui do Chess com baixo azul. Pô, cara, que timbre gostoso. E aí eu fico ouvindo, aí às vezes eu tô na fábrica, o pessoal manda pra mim, e o pessoal do escritório já manda, eu vou pôr um foninho, fico ouvindo assim, fico fazendo carinho assim, aí os meninos vão trabalhar. O que foi? Eu falo, rapaz, olha o som que esse cara tirou. Aí o pessoal ouve e fala, cara, que bacana. Então, assim, a gente fica muito feliz. A pessoa falando aí, ó, tô quase infartando. Eu tenho um cliente meu que ele é engraçado, ele manda, tipo assim, ele manda uma embalagem de Rivotril. Aí, tipo assim, o baixo dele tem uns 30 dias que tá fazendo ainda, né? Meu Aí, Deus! tô tomando um Rivotril, cara, como é que eu faço? Eu falei, mano, aguenta a mão, vai ficar pronto. E tal. Mas é muita história engraçada. Eu fiz uma caixinha de perguntas pro pessoal falar algumas coisas, mas teve coisa que não teve como nem postar. Os caras é muito engraçado. Falar cada coisa que a gente fica... Compra escondido da mulher, fala que o baixo... Teve um que pediu pra mim falar assim, cara, aposta, fala que o baixo custa 600 conto. Minha mulher vai me dar... Aí eu falei, cara, não dá. Pelado. Ô Júnior, cara, eu só tenho a te agradecer, cara, ter topado aí. Eu acho que foi uma aula para todo mundo que tá aí. Isso, cara, A gente falou de muita coisa interessante. A live vai ficar gravada aí, né? A galera vai poder compartilhar. E, poxa, gratidão aí, cara, por ter topado falar sobre esses instrumentos maravilhosos. E a gente vai se organizando por aí. Pô, cara, que massa. Eu tenho visto aí seu trabalho aí. Eu vi a outras lives que você fez aí, só com o cara bruto. Eu fiquei lisonjeado. Falei, pô, cara, o cara vai me chamar também. Pô, fiquei muito feliz aí por ter me convidado. Você tá no meio, estamos todos aí pela música, pra música. E, cara, vou falar pra você, você viu que eu fiz uma live com o Menescal, né? Eu já fiz alguns trabalhos com ele e ele elogiou muito, inclusive, o baixo, achou o timbre muito legal. Então, assim, tá dentro da bossa, tá dentro do forró, tá dentro de tudo aí o baixo. Tá, você tocando, isso é muito bom, tá doido, né? Tem um vídeo que fez aí que ficou. Cara, igual eu falo, os músicos nossos os caras estão absurdos, o povo tá tocando muito, gente. Nós estamos bem, o Brasil tá chegando, a gente não perde nada pro pessoal de fora, sabe? Tanto em música, tanto em profissional. E fico muito grato. O rapaz perguntando sobre o reggae aí, pô, o nosso baixo tem um grave bacana. No reggae, ele chega bonito. Só chamar aí. E aí, o pessoal tiver alguma dúvida, quiser mandar no direct aí, perguntando sobre alguma coisa que eu falei, que queira alguma informação, é só me chamar no direct, eu vou estar respondendo hoje ainda aí. E amanhã, caso eu não esteja no direct, é só mandar lá, o povo manda para mim lá e eu respondo, sim. Tá bom? Ô, Júnior, fica com Deus, cara. Muito obrigado aí. E vamos nos falando, vamos se organizando aí. Tamo junto, muito obrigado aí. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo aí. Boa noite todo mundo aí. Obrigadão, Júnior. Vamos que vamos. Vamos colocar esse baixo pra cima aí. Valeu.